Boa noite, amigos de todo o Brasil. Eu não gostaria de começar o programa assim, mas infelizmente eu tenho que informar a vocês que a seleção brasileira está vivendo mais uma crise. E dessa vez a crise se refere a dinheiro. As pessoas da seleção brasileira não estão se entendendo no que se refere a dinheiro. Mas antes da gente dar maiores informações e entrar em maiores detalhes, veja essa reportagem do Luiz Ceará, que apurou todas as informações. Vamos lá, Ceará. Bem, Cabrini, a jornalista Andréa de Ângeles é noiva do jogador Tafarel. E algumas declarações que ela fez hoje com relação à seleção brasileira caíram como uma bomba aqui em Haste. Vocês vão ouvir as declarações da Andréa de Ângeles, noiva do Tafarel. Ontem, quando a gente estava conversando, ele realmente falando que a partir dessa vitória contra a Suécia, a comissão técnica começou a valorizar um pouco mais os jogadores. O clima entre eles estava meio bravo, né? Com os problemas, os incidentes que houveram na semana passada. E a partir de agora, eu acho que essa tranquilidade, a coisa só vai. Acho que eles trabalharam demais, continuam trabalhando muito e esse trabalho está sendo visto em campo. Daqui pra frente, só vitória e muito gol. Quais foram os incidentes? Não sei, eu sei que houve um tumulto a semana passada, quando a gente estava chegando, inclusive coincidiram as datas. Eu acho que até foi coisa de dinheiro, eu não sei exatamente o que foi. Não faço questão de saber. Eu só acho que os jogadores conseguiram passar por cima disso graças ao grande profissionalismo que eles têm. Se não fosse isso, realmente, seleção brasileira, se for depender de comissão técnica, a gente está ralado. Muito bem, Cabrini. Ela acusa aí a delegação, ou melhor, a comissão técnica da seleção brasileira de não ajudar os jogadores, de não dar todo o apoio dos jogadores quando diz respeito ao dinheiro. Quando ela diz em dinheiro aí, o que se pode imaginar, o que se conseguiu apurar até esse momento, é que seria com respeito à premiação de 20% de $1 milhão, que é a cota do patrocinador, da Pepsi, que é a cota do patrocinador. Os jogadores teriam direito a $200 mil. E pelo que a gente pôde apurar, o grupo de Bolonha, que são 7 jogadores, a gente não sabe exatamente os nomes certos dos jogadores, né? Mas esse grupo de Bolonha, que são 7 jogadores, queria ficar de fora da premiação. A divisão seria entre 32 pessoas, que é o total da delegação. Mas os jogadores querem que estão defendendo que seja dividido esses $200 mil apenas entre os 22 jogadores. Sendo que, além disso, os 7 de Bolonha querem a premiação para eles de forma diferente, porque são jogadores que têm um nível maior de premiação, que tem já um nome diferente. Isso pode ser uma crise dentro da seleção brasileira, pode não ser. As acusações dela chegou inclusive a dizer, ela disse também, eu quero dizer, que o Tafarel disse a ela que Mazinho teria que estar no time no lugar de Jorginho. Isso são declarações dela. E que Bebeto também deveria estar no time. Ela disse, eu conversei com o Tafarel, nas conversas que eu tenho com o Tafarel, ele diz, o Jorginho tem que sair desse time para dar lugar ao Mazinho. Vocês aí podem tirar algumas conclusões e fazer alguns comentários. Esses são os fatos que nós temos até esse momento com relação ao caso da Andréa de Ângeles, a jornalista que deu declarações fazendo acusações com relação à seleção brasileira, com relação à comissão técnica. Ela é a noiva do jogador Tafarel. Bom, evidentemente, né, vamos analisar por partes. Em primeiro lugar, a Andréa de Ângeles não devia se meter nesse assunto, né? Eu acho que quando um namorado e um jogador se coloca num assunto tão polêmico assim, a coisa vai mal. Mas já que se meteu, vamos comentar. Ela disse o seguinte, se for depender da comissão técnica, a gente está ralado. Frase da Andréa de Ângeles. Isso demonstra muito bem como é que está o clima entre jogadores e comissão técnica, né? O Lazzaroni falou tanto tempo que o grupo é fechado, parece que não é tão fechado assim. Mas vamos analisar agora a questão dos jogadores com a comissão técnica. Em primeiro lugar, os jogadores estão profundamente desunidos com relação a isso. Existem 2 grupos. Segundo, a briga entre os jogadores e o técnico Lazzaroni. O problema do Lazzaroni é o seguinte, veja bem, ele faturou $150 mil no comercial com a Pepsi, que ele fez isoladamente, $60 mil no comercial com a Petrobras, $80 mil naquele comercial com a Fiat, para a televisão italiana, e $70 mil ele está ganhando de uma emissora de televisão, para fazer entrevista exclusiva, coisa que eu acho profundamente errada. Bom, mas de qualquer maneira, o que eu queria dizer é o seguinte, ele não está dividindo toda essa grana, que dá $360 mil, com ninguém. Por isso eu acho que os jogadores também não deveriam dividir os $200 mil que eles estão faturando com a Pepsi com a comissão técnica. Nisso eu acho que eles estão corretíssimos. Agora eu acho que a direção da CBF deveria intervir nesse assunto, porque é profundamente desgastante e isso vai nos levar, se não for contornado, há uma grande derrota, vocês não tenham dúvida. Eu gostaria de pedir ao Ricardo Teixeira, presidente da CBF, que urgentemente entre nessa questão e resolva, porque se isso não acontecer, o Brasil está frito.